Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte? Aplauda Jesus. Diga para quem está perto de você, diga assim: esse é o mês. Vai acontecer, em nome de Jesus. Fala para ele, irmão, fala para ele. Deus vai te abençoar muito esse mês. Fala para alguém que está perto de você. Isso. Olha se está com cara de quem está crendo. Amém ou não amém? Pode se assentar, meus queridos, por gentileza. Meus irmãos, a Bíblia conta para nós sobre uma terra chamada Terra de Ofir. Você consegue dizer esse nome comigo? Ofir. Terra de Ofir. A Terra de Ofir era conhecida na época dos reis de Israel do Antigo Testamento como a terra do ouro. A terra de onde? Terra de onde? Do ouro. Era uma terra, irmãos, que tinha muito ouro. Tinha o quê? Muito ouro. E os reis, eles tinham um desejo tão grande de navegarem para a terra do ouro, para trazer os seus navios cheios de ouro. Era uma terra de muita riqueza, uma terra de muita prosperidade, conhecida como a terra do ouro. E essa noite eu quero pregar para você, e o tema da minha mensagem é rumo à terra do ouro. Quem quer ir comigo? Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Diga para quem estava com você, a última vez, vai lá para ele: meu irmão, temos um convite. Vamos para a terra do ouro. Quem vai comigo para dizer um glória a Deus? Para falar da terra do ouro, eu preciso falar hoje com vocês sobre dois reis em Israel. E esses dois reis, diferente dos outros reis de Israel, os outros reis queriam ir à terra do ouro, à terra de Ofir. Era um desejo dos reis. Porém, a gente vai ver na Bíblia dois reis que, apesar de quererem, eles tentaram. Uma coisa é querer, outra coisa é ir, é tentar ir. E eu queria falar com vocês então um pouquinho sobre esses dois reis. O primeiro rei que eu quero falar com você hoje, ele chama Josafá, e o segundo rei, Salomão. Qual é o nome dos reis? Josafá e Salomão. A gente vai aprender hoje com eles um pouco. E para irem à terra do ouro, meus irmãos, não havia outra forma. Quem estava em Israel, para ir à terra do ouro, somente com navio, precisava cruzar ali os mares. Então o que era preciso? Era preciso navio, era uma viagem longa. Além de ser uma viagem longa, que precisava de navios, eles iriam enfrentar as águas profundas do mar. Enfrentariam tempestades, dificuldades, então eles precisavam de ter ali os seus barcos construídos fortes, para suportar a viagem, saindo de Israel para a terra de Ofir, a terra do ouro. E o rei Josafá, ele foi o segundo rei a tentar ir à terra de Ofir, a terra do ouro. Eu vou pregar de trás para frente. Salomão, ele é primeiro. Ele tenta ir primeiro, ele é o terceiro rei de Israel, vou falar dele daqui a pouco. Josafá está bem depois, e Josafá, depois de Salomão, ele tenta ir à terra do ouro. Então eu vou pregar de trás para frente, eu vou citar um exemplo de Josafá, e depois eu venho e cito para vocês o exemplo do rei Salomão. O que Josafá faz para chegar à terra do ouro? Ele constrói navios. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai construir ali os navios que pudessem chegar à terra do ouro, à terra de Ofir. E quando Josafá, ele conclui a construção dos barcos, dos navios, quando os barcos estão prontos para a navegação, olha o que acontece. 1 Reis, capítulo 22, o versículo de número 49. 1 Reis, capítulo de número 22, o versículo de número 49.
Quem encontrou? Todos encontraram? Olha o que diz, versículo 49. E fez Josafá navios de Tarsis para irem onde, gente? A Ofir, por causa de quê? Do ouro. Era conhecida como a terra do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Olha isso, irmãos. Os navios de Josafá nem saíram do lugar. Josafá faz os navios, e o texto está dizendo, ele faz com propósito, ir à terra do ouro. Mas o texto diz que eles não conseguem sair do lugar. Apesar de Josafá ter um plano de chegar à terra do ouro, eles não conseguiram, porque a Bíblia diz que os navios deles, o quê? Quebraram. Os navios se quebraram. Então, quando eu olho para esse texto, a primeira vez que eu olhei esse texto, estudando esse texto, veio no meu coração uma pergunta: por que que os navios de Josafá se quebraram? Por que que os navios de Josafá não saíram, não foram em direção à terra de Ofir e não chegaram àquela terra? Josafá, apesar de uma falha ou outra, ele foi um bom rei. Josafá era um rei que tinha um coração bom. Deus se agradava do rei Josafá. Então veio a pergunta para mim: se Josafá era um bom rei, se Josafá era um rei que agradava a Deus, por que os navios de Josafá se quebraram? Por que Josafá não consegue chegar à terra do ouro? E aí eu encontrei essa resposta em 2 Crônicas capítulo 20, olha comigo por favor, 2 Crônicas, no capítulo 20, continua passando a Bíblia, você vai encontrar, 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 31, quando encontrar, se você puder dizer um glória a Deus, diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 31, quem não encontrou está na tela, diz assim: e Josafá reinou sobre Judá, e era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Era um rei que obedecia a Deus. Vamos continuar, versículo 33. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, e as que inseriu nos livros dos reis de Israel. Porém, depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se alinhou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem para onde? Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Os navios iam destino final, terra de Ofir, foram feitos em Tarsis, e foram feitos em Ezion-Geber. Está falando exatamente daquele texto que eu acabei de ler, versículo 37. Porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios o que, gente? E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que o rei, ele era temente ao Senhor. Josafá era temente ao Senhor, temia a Deus, porém ele cometeu um erro. Ele fez aliança com um rei que era desviado, chamado Acasias. Ele faz aliança com um homem que estava totalmente desviado do Senhor. Acasias, ele era rei em Israel. Josafá era rei na mesma época, porém em Judá.
E nesse tempo, Israel estava dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Havia um reino no sul e havia um reino no norte. E é interessante porque nesse tempo, havia então um rei em Israel, um rei em Judá, e Jeosafá tinha um coração voltado para Deus. Mas o rei Acasias, que é o rei de Israel, ele era filho de Acabe. E o coração do rei Acasias, ele era um coração voltado para o pecado, para a idolatria. Era um rei que estava totalmente desviado da presença de Deus. Quando Jeosafá se une com esse homem chamado Acasias, com esse rei que estava desviado, para buscar ouro na terra de Ofir, Deus então desaprovou aquela aliança. Quem está entendendo até aqui, meus irmãos? Deus desaprova a aliança que Jeosafá, um rei que teme a Deus, mas ele se alinha com um rei que está desviado, para irem à terra do ouro. Deus desaprova isso, e o texto está dizendo então, que os navios foram quebrados. O próprio Deus quebra os navios deles, para que eles não cheguem à terra do ouro. Agora, a gente precisa lembrar, a Bíblia nos diz que comunhão há entre luz e as trevas. Não pode ter comunhão entre luz e trevas. O erro do rei Josafá foi fazer aliança, parceria, amizade com um rei desviado chamado Acasias. Quando eles se uniram para um propósito, o que aconteceu? Deus levantou um profeta no versículo 37, e o profeta diz: olha, Deus está desaprovando esta aliança, vocês não irão à terra de Ofir. Quem entendeu até aqui, meus irmãos? Eu estou falando sobre o quê? Sobre um rei que teme a Deus e ele quer chegar à terra do ouro, que faz uma aliança com outro rei desviado, que também queria a terra do ouro, mas juntos, um temente a Deus e o outro desviado, juntos para chegarem à terra do ouro, eles não conseguiram. Quem entende isso aqui diz amém comigo. Agora, esses navios não chegaram à terra do ouro, e aqui a primeira coisa que eu aprendo: se nós queremos chegar à terra do ouro, não podemos fazer aliança com quem Deus não permitiu. Quer chegar à terra do ouro? Quem quer chegar à terra do ouro? Lugar da bênção, da prosperidade. Diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. Para chegar lá, a gente não pode fazer o que, irmãos? Aliança com quem Deus não permitiu. Se a gente fizer aliança com quem Deus não permitiu para ir à terra do ouro, o próprio Deus quebra os nossos navios. É pecado ir à terra do ouro? Não. É pecado querer ir à terra do ouro? Não. A questão não é ir à terra do ouro, a questão é com quem eu vou. É quem está comigo. Sim ou não, gente? Havia um ditado antigo, quando eu era criança a gente escutava isso muito: diga-me olha para essa pessoa que está perto de você e fala para ele: meu irmão, se você quer chegar à terra do ouro, diga para ele: cuidado com quem você está andando. Deus permitiu Josafá fazer os barcos, Deus permitiu ele fazer o plano para a viagem, Deus permitiu tudo, mas quando ele faz aliança, ele perde tudo. Perdeu os barcos, perdeu tudo, porque fez aliança com quem Deus não permitiu. O outro rei que tentou ir à terra de Ofir se chama Salomão. Salomão está bem antes de Josafá. Salomão foi o terceiro rei de Israel, como eu já disse. E o que Salomão fez? Ele fez quase a mesma coisa. Para ir à terra do ouro, ele tomou qual decisão? Construir navios. Ele constrói navios para chegar à terra de Ofir. Porém, o resultado é outro. O resultado que Salomão vai ter é completamente diferente. Se você ver comigo em 1 Reis, capítulo 9, por favor. Vamos voltar a 1 Reis, capítulo 9, o versículo de número 26. 1 Reis,
capítulo 9, versículo 26. Quando encontrou, diz amém? Olha o que diz, 1 Reis 9, 26. Isso está bem antes de Jeosafá. E aí Salomão está dizendo assim, a Bíblia está dizendo sobre ele, olha, versículo 26. Também o rei Salomão fez o quê? Naus. Onde, gente? Ezion-Geber. Mesmo lugar. Sim ou não? Sim. Então, barcos igual. E onde? Do mesmo lugar. Vamos continuar? Que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus a seus servos, marinheiros, que subiam do mar com os servos de Salomão. E vieram onde, gente? Onde? Ofir. Chegaram na terra do ouro e tomaram de lá 420 talentos de quê? De ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Olha que interessante, os navios de Salomão chegaram na terra do ouro. Os navios de Salomão foram à terra de Ofir. Eles foram feitos na mesma terra, na mesma região, para chegar no mesmo lugar do rei Jeosafá. Só que está dizendo que Salomão, ele é bem sucedido. Os navios vão e eles voltam carregados 420 talentos de ouro. Agora, o que mudou aqui? O que mudou, meus irmãos? Que Salomão, ao invés de fazer aliança com quem estava desviado dos planos de Deus, o que ele fez? Ele comprou madeira de cedro do Líbano na mão do rei Irão, construiu os seus navios e com segurança ele chegou à terra do ouro. Quem está entendendo até aqui diz amém. Então olha comigo uma coisa que eu quero que você aprenda essa noite, eu e você. 2 reis construíram navios no mesmo lugar para irem para o mesmo destino. Um consegue e o outro não. E isso me faz pensar, meus irmãos, essa noite, porque eu também quero chegar à terra do ouro, e eu quero incentivar você a buscar a terra do ouro junto comigo, diz amém. Mas a gente tem que ter cuidado, é preciso cuidado, porque não basta construirmos barcos, é preciso sabermos com quem temos aliança. Você pode passar uma vida construindo barco, e de repente quebra tudo, porque construiu fazendo aliança com a pessoa errada. Quem está me entendendo? É o caso de Jeosafá. Agora Salomão não, ele não faz aliança, ele só compra a madeira do Líbano, constrói os barcos e ele chega. Uma aliança debaixo da bênção de Deus vai nos levar à terra do ouro. Uma aliança fora do plano de Deus, a gente não sai do lugar, só constrói, trabalha construindo navio, mas não consegue navegar. Uma aliança profana destrói os nossos navios, a gente não vai aonde queremos ir. Para chegarmos à terra do ouro, é preciso uma vida de sacrifício no altar de Deus. E o que Salomão fez? Salomão procurou viver isso. Se você olha no versículo 25, 1 Reis, versículo 25, que é um versículo antes de Salomão sair com os barcos, olha o que diz, antes mesmo dele construir os barcos, o versículo 25 diz, quem encontrou 1 Reis 9, 25, e oferecia Salomão 3 vezes cada ano, holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar, que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor. Assim acabou a casa. A Bíblia está dizendo que Salomão, além de edificar o templo, ele trazia sacrifícios a Deus 3 vezes ao ano. Ele edificou um altar ao Senhor, ele queimava incenso de adoração, ele mantinha uma vida de sacrifício no altar de Deus. Por isso, Deus livrou Salomão de uma aliança profana.
Por isso Deus guardou ele, Deus o conduziu. Quando ele constrói o barco para chegar à terra do ouro, ele já tem uma vida aqui de sacrifício, de adoração, uma vida na presença de Deus. Você diz um glória a Deus por isso essa noite? Salomão, na mensagem de hoje, quem é Salomão? Quem é Jeosafá? Na mensagem de hoje, Salomão e Jeosafá somos nós, eu e você. Somos nós, porque nós somos aqueles que queremos chegar à terra do ouro, sim ou não? Na mensagem que eu estou pregando, preste atenção, os dois reis, Salomão e Jeosafá, somos nós. Alguns são Salomão, outros são Jeosafá, que talvez erraram numa aliança, estão como Jeosafá, está vendo o barco, não sai do lugar. Outros são como Salomão, não estão fazendo alianças profanas, querem chegar à terra do ouro, somos nós. O navio, porque na mensagem de hoje os dois têm navios, tanto Salomão quanto Jeosafá. O navio na mensagem de hoje é a nossa fé. É a nossa o quê? É a nossa fé. Porque a nossa fé, assim como os navios deles, precisavam ser fortes para enfrentar a viagem, para enfrentar o mar e chegar à terra do ouro. A nossa fé precisa estar edificada em Deus para suportar as ondas da vida, para suportar as tempestades da vida, até que a gente chegue na terra do ouro. Deixa eu ouvir um amém aqui essa noite. Quem que é o mar? Na mensagem de hoje tem dois reis, somos nós. Na mensagem de hoje tem navio, é a fé. O que é o mar? O mar é a vida. O mar na mensagem de hoje representa a imensidão da vida, porque tanto Jeosafá como Salomão constroem barcos para atravessarem o mar, para navegarem no mar. O que nós estamos fazendo? Vivendo. Nós temos uma vida, a imensidão da vida pela frente, e o mar então é a vida que hoje, é a vida que nós precisamos atravessar. Nós temos uma vida pela frente que precisa ser atravessada até a gente chegar no destino, e o destino é a terra do ouro. Deixa eu ouvir um amém. Mas aí a pergunta, e a terra do ouro? Onde é? Jeosafá e Salomão, na minha mensagem de hoje, somos nós. O navio é a nossa fé, tem que estar firmado. O mar é a imensidão da vida. Mas e a terra do ouro que a gente quer chegar? Onde é a terra do ouro? A terra do ouro é a nova Jerusalém, onde um dia nós chegaremos. A terra do ouro não é a terra onde tem o ouro dessa terra. A terra do ouro não é onde a gente vai melhorar de vida, trocar de carro e ganhar mais. A terra do ouro não é os Estados Unidos, não é um outro país lá fora. A terra do ouro é a cidade de ouro que Jesus preparou para a sua igreja. Diga aleluias! Então a terra do ouro é o que nós mais desejamos. Parafraseando aqui, uma analogia da terra do ouro de Ofir, que Salomão queria chegar para trazer ouro, Josafá queria chegar para trazer ouro, mas a terra do ouro que eu venho hoje apresentar para você, não é a terra da qual você um dia vai extrair algo para trazer, muito pelo contrário, a terra do ouro é o nosso destino final. Diz amém comigo essa noite. Em Apocalipse capítulo 21, eu vejo essa terra, olha comigo. Apocalipse capítulo 21, me faz a gentileza. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 18. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte. Apocalipse capítulo 21, o versículo de número 18. Diz assim. Quantos encontraram? Olha o que diz o verso 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade, me ajuda a pregar, igreja, e a cidade, semelhante a vidro puro. Olha o versículo 21, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade, que? De ouro puro, como vidro transparente. Jeosafá e Salomão somos nós.
O navio é a nossa fé, o mar é a vida, a cidade de ouro é a Nova Jerusalém, é o céu. Quem é que vai chegar lá? Quem vai chegar lá? Josafá ou Salomão? Quem vai chegar na terra do ouro? Vamos ver, irmãos, Apocalipse 21, olha comigo por gentileza, vale a pena. Apocalipse 21 fala da cidade de ouro, que é a Jerusalém, que Deus está preparando para a igreja. Olha o que diz no versículo 1, quem encontrou diz amém. João está preso na ilha de Patmos, e na ilha de Patmos, Deus vai revelar para João a nova Jerusalém, Deus vai revelar para João o céu, Deus vai revelar para João, meus irmãos, o destino onde eu e você vamos passar a nossa eternidade, o dia que você morrer, após a nossa morte, o dia que você fechar os olhos nessa terra, veja o que espera por você. Agora o que depende é se você está construindo barco como Josafá, ou está construindo barco como Salomão. Olha o que diz dessa cidade, versículo 1, quem encontrou diz amém? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar não existe mais. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos, aleluia, toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Olha o verso 7. Quem vencer, quem o quê? Herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos idólatras e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, no caso a igreja, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma grande cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Olha o versículo 17. E mediu o seu muro, e 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo.
e a construção de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o unodécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram de pérolas, cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi templo, não tem templo, porque eu sou o templo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que a contamine, e cometa abominação e mentira. Só entrará os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Diga aleluia! Essa é a cidade de ouro que buscamos. Sim ou não, igreja? Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, cuide do seu barco. Cuide da sua fé. Não perca a sua fé em Jesus. Não perca a fé no Senhor. Mantenha firme. Se você manter a sua fé firme, que é o seu barco, se você manter a tua fé firme em Jesus, Ele vai te ajudar a entrar na cidade de ouro. Quando você fechar os olhos nessa terra, teu nome estará escrito lá no livro da vida, e você terá direito a entrar nessa terra. Diz um glória a Deus. Tudo que fazemos aqui é para a gente entrar na Nova Jerusalém. Sim ou não, igreja? Sim. Eu vou fechar dizendo uma coisa. Certa vez Jesus estava com os discípulos, e Jesus estava de frente para o mar da Galileia, e Ele deu uma ordem para os discípulos. Ele diz assim para eles: olha, vão para o outro lado. Vão para onde? Jesus está dizendo: atravessem o mar, vão ao outro lado, saiam de onde estão, para um destino do outro lado do mar. Os discípulos precisavam de barco, tinham mar, tinham destino. Os discípulos somos nós. O barco é a fé, o mar é a vida, o destino é a Nova Jerusalém. E Jesus diz para eles: atravessem, vão para o outro mar. Eles entram no barco e começam a navegar. A Bíblia diz que no meio da madrugada veio uma tempestade muito forte. E a tempestade parecia que ia quebrar o barco. Vê se isso parece com o que você está vivendo. No meio da tempestade. A tempestade acontece onde? Onde? No mar. O mar é o que, gente? A vida. A imensidão da vida. E no meio da nossa navegação no mar, os discípulos estão no mar, vem uma tempestade que eles não esperavam. E a tempestade jogava o barco de um lado para o outro. As ondas jogavam o barco de um lado para o outro. Parecia que o barco ia quebrar, parecia que eles iam afundar, parecia que eles iam morrer. Porém, a Bíblia diz que no meio da madrugada, quando eles estão no ápice do desespero, não sabem o que fazerem, apesar de serem experientes no mar, porque apesar de toda a experiência que você tem na vida, tem época que a tempestade é tão forte que a gente não sabe o que faz. E apesar de tudo aquilo,
a tempestade contra eles, a Bíblia diz que no meio da madrugada, Jesus apareceu, e Jesus veio andando por cima das águas. Eles pensaram que era um fantasma, mas era Jesus. Pedro desce, encontra com Jesus, Pedro começa a afundar, Jesus levanta ele novamente. Quem sabe numa noite hoje que Jesus vai te levantar no meio da tempestade, porque no meio da tempestade a gente pensa que vai acabar tudo, mas é muitas das vezes no meio da tempestade que Jesus vem e nos levanta. Ele tem a capacidade de erguer alguém que está afundando, Ele tem a capacidade de levantar alguém que está no meio da tempestade. E aí a Bíblia diz que Jesus vem, Ele entra no barco, e quando Ele entra no barco, Ele diz para eles: homens de pouca fé, vocês não estão crendo, eu estou com vocês. E Ele dá uma palavra, e a Bíblia diz que o vento, o quê? Acalma. Para de sofrer o vento, a tempestade acalma, o mar acalma, e quando o mar acalma, eles chegam do outro lado, eles chegam do destino. O que eu quero falar para fechar essa noite? É que talvez você seja um discípulo fiel a Deus, um Salomão, que construiu o barco, está fazendo tudo certo, está tentando cumprir a vontade de Deus, mas os ventos contra a tua vida estão fortes, porque o vento sopra forte contra você, contra mim, contra todos nós. E talvez esse é o tempo que você está vivendo, de muito vento forte, a tempestade está forte, mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Eu tenho uma palavra para você que está aqui, você que está em casa me assistindo. Eu tenho uma palavra para a gente, igreja. E a palavra que eu tenho para você é: aguenta firme. Aguenta firme. Vou te falar de novo: aguenta firme. Não faz aliança profana. Jeosafá, ele construiu o barco, mas com desejo de chegar do outro lado, ele faz uma aliança profana, ele faz uma aliança com quem está desviado, e ele vai perder tudo. Aguenta firme, você não precisa fazer aliança profana, não se associe com as coisas deste mundo, não faça sociedade com as coisas deste mundo, não troque a sua salvação por uma noite de prazer. Você solteiro, você casado, você casada, escuta. Você divorciado, escuta. Não troque a tua salvação apenas por uma noite de prazer. Não vai fazendo associações. Está tão difícil, a tempestade está tão forte, está tão difícil, que aí eu vou fazer isso para aliviar. Cuidado, aguenta firme. Se o barco está balançando de um lado para o outro, segura firme. Não troque a sua salvação por nada. Aguenta firme, sabe por quê? Porque uma hora, na terceira vigília da noite, Jesus sempre aparece para te tirar da tempestade e fazer você chegar na terra do ouro. Aleluia! Ele sempre vem. Ele vem. E os discípulos seguraram firme. Jesus veio. E eu tenho certeza, se você é discípulo de Jesus e a tempestade está soprando, aguenta firme. Jesus está chegando por aí. Jesus está vindo por aí para te levantar, para te ajudar. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite, igreja. Aguenta firme, vai valer a pena. Não abandone o barco. Não abandone o barco. O barco é a nossa... Me ajuda, o barco hoje é o quê? A fé. Não abandona o barco. Aguenta firme. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. O pessoal da galeria está aí, nós vamos chegar do outro lado. Você em casa no YouTube, nós vamos chegar do outro lado. E um dia nós vamos entrar na Nova Jerusalém. Eu vou te ver lá, você vai me ver lá. Quem sabe a gente vai ser até vizinho, mas nós vamos estar lá. Nós vamos chegar do outro lado. A gente precisa de uma coisa: aguenta firme, igreja. Aguenta firme, Batista Vida. Aguenta firme, aguenta firme. A gente tem que chegar na terra do ouro. Mas a gente precisa analisar hoje que tipo de aliança que nós estamos fazendo. Jeosafá está andando com Acasias. Eu estou andando com quem?
Jeosafá está fazendo parceria com Acasias. Eu estou andando com quem? Quem que você chamou para ser o seu parceiro? Quem que você chamou para ser sua parceira? Quem que você chamou para ser sócio, sócia? Quem que você chamou para ser o melhor amigo? Quem que você chamou para ser o seu conselheiro, a sua conselheira? Quem? Quem que você está seguindo no Instagram? Quem? Com quem você está andando? Jeosafá está andando com Acasias. Ele nem sai do lugar, os barcos dele quebram antes da viagem. Salomão, meu irmão, não andou com ninguém, sozinho, porque tem hora que é melhor. Talvez você está chorando tanto, se sentindo sozinho. Quem sabe essa não é a melhor fase da tua vida, e você ainda não percebeu. Às vezes você fica pensando, parece que não tem um amigo. É porque os amigos que você tiveram te faziam tão mal, que Jesus está te deixando uns dias sozinho para tratar você. Porque o objetivo maior, sabe qual é? Não é te deixar muito satisfeito aqui. O objetivo maior é você entrar na Nova Jerusalém. Quem está comigo aqui essa noite, igreja? Nós vamos chegar lá, vamos ou não vamos, irmãos? Eu preciso pensar o que eu estou fazendo hoje está colocando meu barco em risco. O que eu estou fazendo hoje está colocando meu barco em risco, sim ou não? A nossa conduta todos os dias vai manter ou não o nosso barco inteiro? A gente tem que pensar isso hoje. Eu preciso ficar firme. Eu queria dar uns minutinhos para você refletir sobre essa mensagem. Se você precisa pedir perdão para Jesus, peça. Mas não destrua o seu barco. Se você precisa avaliar algumas alianças, avalie. Mas não quebre o barco. Você precisa chegar do outro lado. Se está difícil a tempestade, não abandona esse barco, porque é com esse barco que a gente vai entrar na terra do ouro, Jerusalém.